Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andréa Pereira. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindos, tá? E se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, tá? Que é muito importante. E ativa o sininho, todas as notificações, tá? Para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Bom, pessoal, ontem foi sábado e eu gravei a minha rotina, tá? Fui ao dentista fazer manutenção do meu aparelho, mas à noitinha eu gravei também na igreja, tá? Sou da Assembleia de Deus e gravei o culto ali, o culto de ação de graças, né? Uma bênção, uma noite gloriosa, né? Uma noite abençoada, né? Teve louvores ao nosso Senhor e também no final teve a mensagem de Deus, né? E espero que vocês gostem, tá? Eu gravei com muito carinho para vocês, tá bom? Não gravo para mim, eu gravo para vocês, tá ok? Esse é meu trabalho. YouTube é um trabalho, YouTube é uma empresa, tá bom? E faço com muito carinho para vocês, tá, gente? Obrigada. Roda a vinheta. Olha que lindo. Andréia do céu, ninguém acredita. Melhorou bastante. Nossa! Vamos lá, hoje nós vamos fazer muitas correntinhas. Qual cor que você quer? Rosa, roxa, azul, verde. Deixa eu ver esse aqui é bonito. Ah, esse é a cor que mais sabe. É um uva cristal. Vamos ver. Ele narra o início do ministério do Senhor Jesus. A Bíblia diz que toda Israel ia ter com João Batista para se batizar. Jesus, cumprindo toda a justiça, ele vai até João Batista porque ele sequenciaria a mensagem, a pregação do Evangelho do Reino que havia se iniciado com João Batista. Quando Jesus é batizado, é submergido e é levantado, então diante das mais de 5.000 pessoas que haviam naquela manhã, Jesus Cristo começa a orar, e ele ora com um propósito: orar até os céus se abrirem sobre a sua vida. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu visivelmente em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. Cristo, ele tem um objetivo: fazer a obra de Deus revestido do Espírito Santo de Deus. Porque a mensagem do reino que nós devemos pregar na dispensação da graça não é as mensagens que nós estamos ouvindo no YouTube, aquela mensagem que é: venha frustrado,
e saia vitorioso. Venha pobre e saia milionário. Venha feio e saia bonito. Venha encalhado e saia casado. Venha do jeito que está e continue do jeito que está, e Deus vai te dar vitória. A mensagem do reino que a igreja prega não é essa. A mensagem continua a mesma e não mudou. Ainda o Espírito Santo diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre os homens da terra. E para pregar uma mensagem que confronta o ego e o orgulho do ser humano, é necessário o revestimento do Espírito Santo de Deus. Quando Lucas ele registra esta primeira oração de Jesus, ele mostra a necessidade, porque Jesus, ele era 100% Deus, era homem, mas ele não abriu mão do revestimento do Espírito Santo. E isto é tão importante, irmãos, que quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, ele reuniu os seus discípulos e disse-lhes: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo e de poder. Não tem como fazermos a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E só há uma forma de sermos cheios do Espírito Santo, é orando na presença do Senhor. E é por isso que eu louvo a Deus pelo círculo de oração, porque enquanto muitos estão brigando por cargos, por posições, para se aparecerem no cartaz, as irmãs no anonimato, fora da vista dos homens, estão de joelhos dobrados e dizendo: Deus, enche a igreja do Espírito Santo, enche a igreja da sua glória. Nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo nos altares. Nunca vivemos, irmãos, um tempo de expansão do Evangelho como nós estamos vendo. Quando eu me converti, eu vivi o princípio da perseguição, quando muitos crentes tinham vergonha de dizerem que eram crentes para não serem perseguidos. Hoje o Evangelho virou moda, todo mundo quer ser crente. Os cantores que vivem no meio secular se declaram evangélicos, e eles sobem nos mais altos programas de televisões para declarar a sua fé e dizer que são evangélicos, mas sem a presença do Espírito Santo. Quantos homens estão fazendo da igreja um palco de mídia, apóstolos, shows, eventos gospels, e hoje a pessoa se converte, hoje aprende a fazer uma oração e a saudar alguém com a paz do Senhor, ele já abre o seu ministério, ele já faz seguidores, e ele já intitula-se com a sua credencial. Esses dias eu estava no aeroporto e me encontrei com um irmão, estava conversando com ele, e aproximou-se um outro pastor. Eu até conheci ele das redes sociais, muito famoso. E aí esse meu amigo me apresentou: pastor André, aqui está o pastor tal. E eu disse: paz do Senhor, irmão, que prazer conhecê-lo. Ele fechou a cara e disse: irmão não, para você pastor. Eu disse: amém, pastor, então paz do Senhor, irmão. Ele ficou bravo de novo e disse: irmão não, pastor. Parece que ele nasceu pastor antes de ser irmão, mas para ser irmão tem que ter presença do Espírito Santo na sua vida. Irmãos, a igreja do Brasil está vomitando gente famosa, que tem carteirinha, que tem nome, tem cargo, mas não tem presença. Parece que nós estamos vivendo o tempo de Eli. Eli, ele não abria mão do cargo, ele era o sacerdote da época. A credencial é minha, a posição é minha, não abria mão, mas a Bíblia diz que Deus passava dentro da casa e ele não ouvia a voz de Deus. Deus se movia dentro da casa e ele não via a glória de Deus dentro da casa. Aí fica uma pergunta nesta noite: do que vale termos cargos, do que vale termos posições, se não temos mais
mais a glória de Deus em nossa vida. Ei, irmãos, eu sou da época do pequeno Samuel. Samuel não era sacerdote, Samuel lavava os banheiros, mas na madrugada ele ouvia a voz de Deus chamando o menino para a oração. Oh glória! Quantos querem a presença do Espírito Santo? Levante as mãos e diga uma palavra de amor a Deus aqui nesta noite. Porque eu prefiro ser o faxineiro da igreja, mas ter a glória de Deus na minha vida. Eu prefiro ser o irmão que serviu a água, mas que agrada aos céus quando se move dentro da casa de Deus. Quantos querem presença do Espírito? Porque enquanto eu estava orando em casa nesta madrugada, o Senhor me disse: eu vou abrir os céus sobre aquele círculo de oração, eu vou manifestar minha glória naquela casa, porque tem servas que invocam o meu nome e que se esconde na minha presença. Deus vai derramar da sua glória aqui nesta noite. Quem está desejoso de experiências com o Deus Todo-Poderoso, Deus vai derramar da sua glória aqui, irmão. Deus vai derramar da glória. Aleluia. Estão abertos nesta noite. É só você querer a minha glória e a minha presença, porque ela está disponível aqui nesta noite. Jesus, ele é revestido do Espírito Santo. Quando Jesus ele é revestido do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites. Irmãos, eu estou falando que o diabo tentou aquele que era 100% Deus, que estava revestido do Espírito Santo e estava 40 dias em jejum. Não brinque. Não brinque. Feche as brechas. Tape as brechas. Não brinque. Revestido do Espírito Santo, ele vence o diabo pelo poder da palavra. Acabando de vencer o diabo, os anjos descem dos céus e preparam um banquete para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que após se alimentar do banquete preparado pelos anjos, Jesus desce à pequena cidade de Nazaré. No culto daquela manhã, Jesus declara ter a presença do Espírito Santo em sua vida. Ele não é aceito entre os homens e é expulso da sinagoga. Então, Jesus vem para Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus tem uma oportunidade de dar uma saudação à igreja. O interessante é que quando Jesus sauda a igreja, Jesus está revestido do Espírito Santo. E Jesus, ele não fala sobre historiadores. Jesus, ele não fala palavras difíceis. Jesus sauda a igreja, porém revestido do Espírito Santo. Enquanto ele fala revestido do Espírito Santo, a Bíblia diz que os homens mais sábios presentes
começaram a se assustar e dizer: que tamanha sabedoria é essa que nós estamos ouvindo? Pois ele não está falando com conhecimento da terra, ele fala com conhecimento dos céus e o conhecimento do alto. Ele sai dali após o culto terminar, vai à casa de Simão. Vocês conhecem o texto. Ele repreende a febre, aquela mulher se levanta, passa a servir os que estão dentro da casa. Do meio-dia às 6 da tarde, multidões